Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais aqui um vídeo do canal A Soma de Todos os Dias. Para quem não me conhece, meu nome é Mauro Henrique. Aqui no canal a gente fala sobre hábitos, qualidade de vida e saúde mental. Pessoal, hoje eu estava voltando do trabalho e eu me lembrei de uma história, que eu escutei há alguns anos, uma parábola, na verdade, uma metáfora, que eu gostaria de compartilhar com vocês. A história é basicamente o seguinte: é a história de um sábio, e seu discípulo, e eles caminhavam na floresta, o discípulo sempre muito interessado em aprender mais com o sábio, eles apreciavam a natureza, e certa vez eles caminhando ali naquele espaço, naquele ambiente, eles se depararam ali com uma casinha muito simples, um casebre, e eles pararam, meio que se esconderam, estavam observando ali. De longe, o sábio e o discípulo avistaram uma família, uma casa bem simples, Notadamente eles eram pessoas com pouquíssimos recursos, mas eles tinham ali uma vaquinha até meio magrinha, mas estava ali. Aparentemente aquela família, ela sobrevivia, o sustento dela decorria do pouco leite que era produzido por ela, Basicamente eles deveriam fazer algum tipo de troca de mercadoria, enfim. Mas aquela vaquinha era todo o sustento da família. E eles observaram e seguiram, Passado alguns dias, novamente esse sábio com seu discípulo, dialogavam ali naquele ambiente, e eles se afastaram um pouco mais e foram para a região das montanhas, que era bem próxima à casa, mas também era uma região com vários penhascos, E o discípulo de cara avistou a vaquinha, e falou com o sábio: olha lá, aquela vaquinha ali era daquela família que a gente passou, de frente à casa deles, ela tá perdida. E o sábio deu uma única orientação para ele. Falou o seguinte: vá lá e empurre aquela vaquinha naquele penhasco. O discípulo falou: não, mas mestre, por que eu tenho que fazer isso? E o mestre nada mais disse, Ele apenas deu essa orientação. E aquele discípulo muito contrariado, ele não entendendo aquilo, sem algum tipo de explicação maior por parte do mestre dele, ele resolveu fazer o que o mestre havia dito, o que o sábio havia orientado que fizesse. Ele foi lá e empurrou aquela vaquinha do alto do penhasco, que por óbvio acabou falecendo. Ele ficou sem entender, aquilo foi um marco na vida dele. Depois ele declinou um pouco dos estudos e ele não compreendeu bem aquela mensagem. Passado alguns anos, ele ainda com aquela coisa na cabeça, a vida dele seguiu, ele resolveu voltar lá naquele lugar. Ele pegou o GPS, foi basicamente até um local, estava um pouco diferente, por óbvio, mas ele chegou e de longe ele olhou algumas marcações, algumas árvores, um trecho, um caminho, e no lugar onde era aquela casa, ele encontrou uma grande casa, uma mansão, e não entendeu nada e deve ter imaginado: o pessoal que estava aqui, sei lá, deve ter morrido, eram miseráveis e tal, e esse pessoal não conseguiu arcar mais com as despesas que eles tinham, enfim, devem ter vendido algum terreno para alguém. E ele chegou e tocou campainha, ficou aguardando, o pessoal chegar, logo abriu, era um mordomo. Então, era um pessoal com poder aquisitivo maior. E esse mordomo falou: pois não. Ele falou: ô senhor, aqui antes vivia um pessoal muito simples, E eram duas crianças e tal. E, além disso, eles tinham uma vaquinha. E, enfim, eu queria saber se você ainda, se você por acaso os conhece. E o mordomo falou assim: não conheço ninguém assim não. E o dono da casa, que estava ouvindo lá em cima, falou: peraí que eu vou ir conversar com você. E ele desceu as escadas, correndo, e falou assim: pois não, você queria falar com quem? Ele de novo relatou: não, é porque antigamente morava aqui nessa região, pelo que eu me recordo, era exatamente aqui no local onde é essa casa, uma família muito simples, eu queria saber o que aconteceu. Daí o rapaz falou: ué, cara, a família que morava aqui sempre fomos nós. Ele falou: vocês? Sim. Daí o discípulo, até começou a se lembrar da fisionomia daquele menino. E ele começou a narrar a seguinte história. Ele falou: poxa, cara, quando você veio aqui tem muito tempo mesmo, porque naquela época a gente era muito pobre,
A gente só tinha uma vaquinha, que era dali que vinha todo o nosso sustento, era dali que vinha tudo que a gente tem. E aconteceu uma tragédia, a vaquinha foi pastar, ela se acidentou, escorregou e caiu de um penhasco e acabou morrendo. Quando isso aconteceu, nós entramos em desespero, a gente perdeu tudo que a gente tinha e a gente teve que se reinventar, Meu pai começou a plantar alimentos, Minha mãe começou a fazer também, começou a vender coisas. Com o tempo, a gente acabou se especializando ali no plantio de alguns vegetais e acabou comerciando isso. E com o tempo, aos poucos, a gente foi crescendo e a gente foi percebendo que aquela vaquinha, aquela zona de conforto que a gente tinha, era o que às vezes nos mantinha também impedido de evoluir. Então, pessoal, qual que é a moral da história? Essa metáfora ela sempre me faz refletir sobre dois aspectos, O primeiro é de que na zona de conforto nada acontece. E é muito fácil a gente se acostumar com a mediocridade. É muito fácil a gente estar ali sem pensar em qualquer possibilidade de crise, acostumado com aquela vida mediana, acostumado a sempre ser mais do mesmo. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ser grato pelo que a gente tem, mas a zona de conforto ela pode ser limitante. A gente tem que estar aberto a mudanças. O outro ponto de aprendizado é em relação a crises. Às vezes acontece uma coisa e a gente acha, nossa, é o fim do mundo, deu tudo errado. E às vezes é na dificuldade, nas crises, que a gente tem a oportunidade de desenvolver habilidades as quais, se a gente estivesse na zona de conforto, a gente jamais iria buscar. Eu falo muito com a turma que acompanha aqui o canal, o pessoal que está buscando se desenvolver, buscando criar novas oportunidades, que é um pouco sobre essa história da vaquinha também. Enquanto que você está ali só com aquilo que você sempre teve, só com aquela ideia de proteção, aquela zona de conforto, você está muito vulnerável. É muito importante você estar se atualizando, é muito importante você estar cuidando de você, do seu corpo, do seu físico, do seu aspecto mental, do seu aspecto espiritual. Enfim, é muito importante você estar estudando, aprendendo coisas novas. O mundo está mudando de forma exponencial e a gente tem que ter muito cuidado com essa vaquinha. E você aí, qual que é a sua vaquinha que você cuida dela e está sempre ali seguro por ela? Enfim, fiquem atentos a isso, busquem ser 1% melhor a cada dia, afinal, nós somos a soma de todos os nossos dias.